Olá, pessoal! Hoje é 1º de maio, feriado, não apenas no Brasil, tá? Em diversos países. Feriado que celebra o Dia do Trabalhador. No Brasil, as pessoas que possuem uma dessa. A minha tá bem surradinha já de tanto trabalhar. Mas essa data é importante por quê? Porque ela traz a memória das lutas dos trabalhadores do século XIX para que se estabelecessem alguns parâmetros de legislação trabalhista, pessoal. 1º de maio de 1886, operários, trabalhadores, saem às ruas de Chicago, nos Estados Unidos, para demandar limitação da jornada de trabalho, que chegava a 13 horas diárias, e a demanda é que se estabelecesse a regra de 8 horas, maiores salários, uma demanda recorrente de qualquer trabalhador, férias, descanso semanal remunerado. Ou seja, os trabalhadores de Chicago queriam que o governo criasse, por meio de legislação, limitações para garantir condições mínimas de respeito ao horário de trabalho, ao horário de descanso e uma remuneração adequada. Parece bem razoável. No 1º de maio, essas manifestações ocorreram de forma pacífica. Porém, nos dias seguintes, a repressão policial fez com que os ânimos se exaltassem e, obviamente, a situação começou a desencadear uma série de protestos mais violentos. No término desses protestos, haviam pessoas presas e feridas e mortas. Posteriormente, 4 líderes desse movimento foram condenados à morte por enforcamento. Anos mais tarde, na França, em 1889, a Segunda Internacional Comunista fez menção à data e transformou o 1º de maio num símbolo da luta dos trabalhadores, não só dos Estados Unidos, mas de todo o mundo, pela reivindicação de direitos trabalhistas. E aí a gente tem que pensar o seguinte: como os problemas do trabalho eram universais, se você pegar os países que eram industriais, os países que tinham economias agrícolas, você tinha condições de trabalho bastante exploratórias, você vai criar esse símbolo que nasce nos Estados Unidos como um símbolo da luta de todos os trabalhadores. E é por isso que a data é internacionalizada. Na França, ela se torna feriado só em 1919, tá? No Brasil, a gente adota o feriado na década de 20, tá? 1925 é o primeiro ano que você tem o feriado do Dia do Trabalhador. Duas curiosidades sobre este dia. Nos Estados Unidos, embora seja o local de origem do 1º de maio, não é feriado, 1º de maio. O Dia do Trabalho, né, o Labor Day, é sempre na primeira segunda-feira do mês de setembro, de modo a garantir um feriado prolongado nos Estados Unidos, mas a data original faz referência ao surgimento do movimento operário nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 1822. Então, no caso dos Estados Unidos, eles alegam que a data que eles usam faz referência a um evento anterior a esses protestos. Bom, de novo vamos entrar aqui na questão das narrativas históricas, pessoal. No caso dos Estados Unidos, quando a data é incorporada ao calendário oficial como um feriado, não se usa o 1º de maio, que já era uma data internacional, basicamente por dois motivos. Primeiro, o 1º de maio é uma data que faz uma referência às lutas dos trabalhadores, mas é uma data que criou uma relação muito próxima com o movimento socialista, com o movimento comunista, ou seja, com os partidos políticos de esquerda. Então, por isso, o governo americano não quis associar a data, Dia do Trabalho nos Estados Unidos, a um feriado associado a movimentos de esquerda. A segunda questão é o seguinte: na origem do feriado do Dia do Trabalhador, do 1º de maio, é uma data que simboliza as lutas. Já no caso norte-americano, essa data sempre teve uma conotação de celebração, de festa, de eventos públicos com shows, com piquenique, queima de fogos, ou seja,
é uma data que não traz necessariamente uma memória de luta, de reivindicação, mas sim uma celebração do trabalho. Então, tem propósitos diferentes, por isso esse descolamento. No caso especificamente aqui do Brasil, é que a gente tem uma coisa curiosa, né? Porque a data, ela de fato surge, né, essa exaltação do 1º de maio, como uma data ligada aos movimentos operários, à reivindicação. Porém, o Estado brasileiro, ao instituir o feriado, e depois, especialmente na era Vargas, se apropriou da data, tanto que o governo Vargas transforma as datas e as celebrações de Dia do Trabalho basicamente em exaltação da figura do presidente Vargas e usa esse momento para anunciar, vez ou outra, novas leis trabalhistas que passariam a ser entendidas não como fruto da luta dos trabalhadores, mas como benesses concedidas à população pelo presidente Vargas, que vai construindo a partir daí essa ideia, né, de pai dos pobres, de benemérito, de homem que deu direitos trabalhistas, né? Por isso que o brasileiro médio tem essa ideia, né, de que os direitos trabalhistas são concessões, são benefícios, são coisas que o governo dá ao cidadão e não resultado de demandas legítimas e lutas. Por isso que a gente tem, né, uma certa alienação com relação à ideia do trabalho. Então, é essa a história do 1º de maio, né? São esses os debates que aparecem em torno da data, né? Ou da luta do trabalhador, ou dessa celebração do trabalho, ou, no caso do Brasil, dessa ideia de associar, né, a figura do presidente Vargas. Bom, como hoje é 1º de maio, se você olhar nos noticiários, você vai ver que em vários lugares do mundo haverá protestos, haverá reivindicações, porque é essa a natureza original da data, tá? Fora isso, o que nós temos? Nós temos hoje também uma outra questão bastante atual, que é o esvaziamento da legislação trabalhista por meio de medidas que permitiram terceirização e a uberização do trabalhador, né? Essa precarização do mercado de trabalho, ao criar segmentos da economia onde o trabalhador não é mais visto como trabalhador, mas ele é visto como empreendedor, empresário de si mesmo, né? Que são eufemismos para autônomo. Ou seja, são pessoas que não têm as garantias do mercado de trabalho, embora exerçam atividades vinculadas a empresas que contratam seus serviços não por um período estabelecido, mas por demanda, o que leva a uma precarização do trabalho. E talvez o 1º de maio hoje tenha muito mais esse sentido, né, de resgatar uma necessidade de que essas novas formas de trabalho sejam regradas de modo a não voltarmos ao século XIX, no qual os trabalhadores não tinham amparo legal nenhum, viviam em condições precárias e, no fim, nós tínhamos jornadas de trabalho cada vez mais extensas para que fosse possível ter remuneração adequada. Isso, pessoal, hoje é a realidade de grande parte dos trabalhadores, não só no Brasil, mas no mundo. Porque, de novo, esse processo de terceirização, uberização, precarização da força de trabalho não nasceu no Brasil. Ele vem de um movimento global por meio dessas empresas de aplicativo, por meio dessas novas ferramentas que têm um impacto muito grande no mundo do trabalho. Então, 1º de maio também nos deve levar à reflexão sobre este tipo de transformação e como isso vai impactar nas nossas vidas enquanto trabalhadores. Beleza? Se você quer comentar alguma coisa referente a isso, coloca aí no campo de comentários, porque eu acho que vale muito a pena, inclusive, talvez um vídeo futuro para a gente falar justamente dessa questão de uberização, precarização do mercado de trabalho e como isso impacta. Fora isso, pessoal, para quem está vendo hoje, em 1º de maio, esse vídeo, bom feriado. Para quem está vendo depois, reflita aí
sobre as questões que dão origem a essa data. Um abraço e até o próximo vídeo.